Bom, enfim, quando eles voltam, né, pro segundo bloco, eles falam um pouco, assim, que o príncipe e a princesa de Gales, eles, se pudessem escolher, eles jamais seriam figuras públicas, eles não teriam interesse na fama, celebridade, né, que, na verdade, eles não estão interessados em nada disso. E é isso que ele acha que torna eles muito mais interessantes, porque no mundo de hoje, ver pessoas, né, fazendo seus trabalhos, que nem sempre era o que eles gostariam de fazer, mas estão fazendo pelas razões certas, ele acha que isso é muito interessante. E aí ele fala também sobre essa questão de controlar a imagem, né? E ele, assim, como que você faz para controlar a imagem de uma pessoa? Porque ele era basicamente também responsável por melhorar a imagem deles. Vai que até ele mesmo não deu essa sugestão. Pô, por que vocês não deixam falar lá em entrevista? Isso vai melhorar a imagem de você, alguma coisa assim, não sei. Bom, ele diz assim, então, olha só, eu não acho que ninguém pode controlar a imagem de ninguém no mundo da mídia de hoje, no mundo da mídia social. Você simplesmente não pode. Tudo que você pode fazer é ajudar as pessoas a serem elas mesmas. Com essas duas pessoas, o príncipe e a princesa, o que você vê é o que você realmente vê nos bastidores. E aí, eles falam isso, né? Tipo assim, gente, o que vocês veem, né, assim, são eles são super top das galáxias, entendeu? E então eles entram pro tema, né? A jornalista lá fala: durante os primeiros 4 de seus 7 anos com a família real, Jason foi conselheiro-chave não apenas de William e Kate, mas também de Harry e Meghan. Na primeira aparição pública do casal juntos, Jason estava logo atrás deles. Trabalhei muito próximo dos dois, disse o Jason. E nos divertimos muito trabalhando em seu casamento. Foi uma experiência mágica e incrível e eu desejo a eles absolutamente tudo de melhor com sua adorável família. Tá, primeiro amacia, né? Primeiro vamos amaciar a carne. Depois, vamos lá. A jornalista: se você sente que há um pouco mais nessa história, você está certo. Enquanto Jason estava de olho na imagem pública do casal, nos bastidores, uma tempestade estava se formando. Poucos meses depois que ele se juntou a eles nesta viagem para a Irlanda em 2018, sua primeira viagem como marido e mulher, né? O casal ali, o casal Harry e Meghan, Jason levantou preocupações. A duquesa estava chateando a equipe júnior. Daí aparece uma imagem lá, né, de uma mensagem que o Jason estava escrevendo. Estou muito preocupado que a duquesa tenha conseguido intimidar 2 relações públicas, assim, né, no ano passado. Tivemos relato após relato de pessoas que testemunharam comportamento inaceitável. E aí a reportagem diz, né, que 3 anos depois, esse e-mail que ele estava passando vazou para a mídia, né, poucos dias antes da entrevista que o Harry e a Meghan deram lá para Oprah Winfrey. Bom, a Meghan, né, nessa entrevista diz assim: pô, sério que vocês vão ficar esperando que eles falem mal da gente e a gente não vá se defender? E aí veio toda aquela entrevista, né, bombástica, enfim. E aí, como vazou, né, esse e-mail, tá, e ela explica lá a situação dela, que eu não lembro agora da entrevista, tá, eu assisti e tal, mas eu não lembro, vou ser bem sincera. Mas ela diz que não é verdade, o máximo que eles falam, ela escrevia nos horários mais fora do... Mas óbvio, né? A mulher tá na Califórnia, eles estão em Londres, então o fuso horário é completamente diferente. Enquanto um tá dormindo, o outro tá trabalhando. Então, vice-versa, né? Não é questão de, vou... Na madrugada vou mandar pra eles. Não, mas pô, é e-mail, né? Desliga o celular se você não quer ser incomodado, né? Bom, a jornalista fala assim: o homem de relações públicas, de repente, se viu no centro das atenções, que é o Jason, né? O Jason que cuidava, né, da imagem pessoal, de repente sentiu um pouquinho do próprio remédio, né? E isso se intensificou quando ele deu provas em um processo judicial entre Meghan e um jornal
tabloide. Mas sempre o profissional escolheu suas palavras cuidadosamente. E daí ela pergunta pra ele: você teve bastante atenção pública indesejada, né? Como é que foi? Aí ele diz assim: olha, eu acho que foi bem difícil, mas também é muito bom. Você sabe, né? Alguém que tem ajudado outras pessoas a lidar com os olhos do público é que você simplesmente se vê uma hora tomando do seu próprio remédio. Então, às vezes, você até é bom acontecer isso. Você também tem que entender que você não pode só escolher e aproveitar as coisas divertidas em qualquer trabalho. E isso aplica ao príncipe e à princesa, bem como a todos os outros que trabalham para eles. Então, eu não mudaria nada. Ele não te retira nada que ele falou, enfim, e vida que segue. Daí eles fazem lá uma entrevista com o Grand Harold, que era um mordomo ali de Highgrove, tá? Que é a propriedade ali do rei Charles. Highgrove, ali onde teve esses dias eu fiz um vídeo, disseram que eu estou na pior, tal, que ele fez um jantar lá em Highgrove, tá? É a casa do rei Charles. E aí ela pergunta para esse mordomo, né, como que era trabalhar ali em Highgrove, que era inclusive na época que os meninos eram adolescentes. Então ele responde assim: era incrível, quero dizer, é uma casa particular do rei, seu santuário, né, se você preferir chamá-lo assim. E as lembranças que ele tem, assim, dos meninos é que eles eram brincalhões, que eles eram um time, que eles costumavam irritar um ou outro, sabe aquela coisa de irmão mesmo, um querendo irritar o outro. Ele ficou muito triste, né, quando tudo isso mudou completamente. E é extraordinário como tudo isso mudou. E aí eles começam, né, a colocar cenas, né, do Harry e Meghan que iam anunciar, sair, né, da família real. Eles anunciaram que estavam saindo da família real, fazendo toda essa confusão. E a repórter diz assim: já faz 5 anos desde que Harry e Meghan se aposentaram de seus deveres reais. Aposentaram, não é o caso, né? Tipo, pararam, né? Saíram da firma, né? E aí aparece uma parte do VT do Harry com a Oprah, né? Falando assim: bom, eles estão presos dentro do sistema, falando do pai dele, né? Meu pai e meu irmão, eles estão presos, eles não podem sair. Então ela diz assim: enquanto o príncipe Harry foi direto, claro, falou o que queria falar, né? E aí aparece essa cena do príncipe Harry falando, William teve que manter um silêncio digno, mas Jason sabe que tem sido extremamente difícil. Tipo assim, a vontade que ele tinha era de abrir a boca e falar pro mundo, né? E aí, no caso, ele pediu pro Jason ir lá fazer uma entrevista. Não, isso aí eu que tô dizendo, tá? Tipo assim, mas isso que eu fico com a impressão, sabe? Que é uma forma que encontraram de falarem: o William tá quietão, mas, gente, ele não é quietão, mas não é bobão, né? Ele não esqueceu as coisas que estão acontecendo e ele está, de olho em tudo que tá acontecendo, e aguardem, o momento certo, né? Ele vai dar o troco. É isso que eu acho, sabe? O Jason fala assim, então, sobre essa questão dos irmãos. Bom, temos altos e baixos na família. Mesmo quando você realmente ama alguém, você sabe que pode ter momentos em que não quer passar tanto tempo com eles. É muito difícil ter essas coisas acontecendo aos olhos do público, mas ele escolheu manter seus pensamentos sobre isso privados, falando do William, né? E eu acho que todos nós que o conhecemos realmente temos que respeitar isso. Nós devemos fazer o mesmo. Mas eu vou ser bem claro e direi para vocês: ele tem sim os seus dias difíceis e tristes, especialmente quem consegue ver isso, nós que os conhecemos de verdade, né? Que realmente não foi uma coisa assim que ele ficou em silêncio e que não atingiu eles. Claro que atingiu, mas ele, né, pela posição dele e a escolha dele, ele preferiu ficar caladinho, né? Daí a repórter fala assim: você acha que o papel do príncipe Harry na família real pode mudar quando seu irmão for rei? E o Jason responde: não posso especular sobre o futuro. Eles conquistaram muita coisa juntos e nada disso pode ser tirado deles. Esta pode ser uma família extraordinária sobre a qual todos podem falar, escrever, ver, ser entrevistado e todo esse tipo de coisa. Mas no final do dia, é uma família.
como outra qualquer. Quantas e quantas famílias, né? Tipo, um não quer ver a cara do outro. E, gente, né? Acontece nas melhores famílias e, sei lá, o problema é forçar uma relação entre pessoas que não têm o mínimo de afinidade. Bom, a repórter falando, bom, isso era eu que estava falando, tá? E aí a repórter volta lá para aquele outro, né, mordomo, perguntando para ele se ela acha que o vínculo tá quebrado para todo sempre, né? Forever and forever. E aí ela pergunta para ele, né? Se alguma coisa pudesse unir os irmãos novamente, o que você acha que poderia, né? E aí ele responde que é a coroação do William. Ele não tem dúvidas que o William gostaria que seu irmão estivesse lá. Será? E assim, não tanto para desempenhar um papel oficial ali, né, como membro da família sênior ali, mas para estar ali presente somente, né? E ela pergunta, né, você acha que o Harry desejaria ter um papel, né, assim, oficial novamente? E ele responde assim, parece que ele está extremamente contente com sua nova vida e em seu jeito próprio de fazer as coisas, distanciando-se completamente da família real. No entanto, acredito que ele ainda estaria disposto a apoiar seu irmão, assim como tem feito com seu pai. Bom, daí a entrevistadora, né, volta lá pro Jason e pergunta pra ele assim, quase 2 anos depois que Harry e Meghan deixaram o palácio, você também saiu, mas continuou muito próximo de William. Em 2023, inclusive, ele foi formalmente reconhecido pelo seu serviço. Ganhou aquelas medalhas, assim, de ajuda ao reino, enfim, né? E aí ela pergunta se foi difícil sair, né, desse trabalho. E ele diz que foi bem difícil sair, sim, foi muito triste, mas também foi muito divertido porque o príncipe e a princesa deram uma festa muito legal para ele. O príncipe William fez um discurso de despedida bem engraçado, principalmente contando os erros que ele cometeu, e foi um discurso de 15 minutos. E que ele tem certeza que o príncipe William poderia fazer stand comedy, né, porque foi muito engraçado. Aí outra entrevistada também é a Sabrina Cohen Hatton, ok? Ela também conhece muito bem o William, porque ela esteve muitas vezes com ele, porque ela é embaixadora de uma instituição de caridade para pessoas sem teto. E essa instituição, já mostrei em algum vídeo aqui no canal, sobre a importância desse projeto para o William, que era um projeto que a princesa Diana dava muita importância, inclusive levava os meninos para abrigos de pessoas que não tinham, né, onde morar, enfim. Então, assim, essa mulher, hoje de 41 anos, diz que teve um caminho bem longo, desde a sua adolescência, dormindo ao relento, e aí nunca imaginou que o futuro rei, né, seria aquele que ajudaria ela na busca de tentar ajudar todas essas pessoas que moram na rua. E aqui tem muita gente que mora na rua, gente, muita gente mesmo, né? E aí a repórter pergunta pra ela, né, como que você explica ou faz alguém como o príncipe William entender esse tipo de lugar, né, tão esquecido ali da sociedade? E ela responde, o que eu diria sobre o príncipe William é que ele realmente entende o trauma, porque ele teve suas próprias experiências com isso. Não importa quem seja o indivíduo, se eles tiveram uma experiência em que vivenciaram dor e perda, então eles podem se relacionar com isso, né? É uma pessoa que tem um mínimo de empatia. E também teve muito do discurso da mãe, né, no ouvido dele durante anos e anos ali, explicando para ele que não era porque ele ia ser rei que, né, as pessoas tinham que gostar dele também. Não era porque ele era rei que ele era mais importante do que as outras pessoas, que as outras pessoas também tinham seus problemas, enfim, né, coisas que já foram ditas em algumas biografias da princesa Diana. Então, assim, né, basicamente, essa entrevista, né, mostra que como a princesa Diana, William realmente lutou, né, para se conectar com as pessoas. Ele tem, sim, muito carisma, né, assim como a mãe dele, ele consegue se conectar, né, com as pessoas. Ninguém sabe exatamente quando que vai ser a vez dele usar a coroa, mas uma coisa é certa, segundo, né, a jornalista ali, a repórter, que seja lá quando for, o carisma que o William tem vai
né, vai ser uma vantagem para ele, vai vir muito bem a calhar, né? Então vai ser uma coisa muito boa. E óbvio, né? Ela finaliza toda essa entrevista especial com uma pergunta, né? Que ela diz assim: estamos para saber isso, a gente só veio para saber isso. A barba do príncipe William. E aí o Jason fala: gente, eu adoro, eu acho ótimo, mas eu conversei sobre isso, né, com ele, e ele falou assim: bom, tá aqui, é a minha barba, sem conversa, não se fala mais nisso, né? A entrevistadora pergunta, né? E a Catherine, ela gosta? E o Jason simplesmente responde: se ela não gostasse, não estaria lá. Isso eu posso te dar certeza absoluta, né? Eu posso te dizer isso. Então, é isso. Essa foi uma análise detalhada sobre os desafios e os preparativos do príncipe William para assumir o trono britânico no futuro, especialmente nesse momento aí que o próprio rei Charles III está se tratando ainda do câncer. Lembrando aqui, não tem nenhuma notícia sobre a remissão, né, do câncer dele, mas ao mesmo tempo também não tem nenhuma notícia sobre a piora do quadro dele, pelo menos na mídia, e oficialmente não apareceu nada. Pode aparecer aqueles caras que sentam lá no telejornal e falam o que quiser, né, tipo, eu acho que vai acontecer isso. E aí, quem é a pessoa, né? A pessoa pode falar o que for. Provavelmente eram aquelas pessoas que também falavam que William estava com um amante e que Catherine estava revoltada e que ela tinha ido embora. Aquelas babaquice, né? E além, né, também da entrevista focar aí como que é a William e Catherine como pais, antes mesmo, né, de serem os futuros rei e rainha aqui, né, da Inglaterra. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí o que vocês acharam e não esquece do joinha aqui, eu mereço, hein, gente? Então espero que estejam todos bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!